Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus hoje para nós, neste quinto domingo da Páscoa, é uma reflexão que devemos fazer a respeito da igreja. A igreja que é Jesus Cristo, mas a igreja que também somos todos nós. Hoje, na segunda leitura, na carta de São Pedro, o convite que nos é feito é o convite de nos aproximarmos de Cristo, pedra viva, pedra angular. Pedra esta que foi rejeitada pelos homens, mas que é agradável a Deus. Como vai dizer o Salmo, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Meus irmãos e irmãs, nós pertencemos a Cristo. E como eu disse, Cristo é a igreja. E nós somos este edifício espiritual que é a igreja. Nós não devemos entender a igreja unicamente na sua materialidade, ou seja, a igreja enquanto espaço físico. Nós necessariamente não precisamos do espaço físico para sermos igreja, porque nós somos igreja. A partir do batismo que nós recebemos, nós fazemos parte desse edifício que é muito mais do que matéria, mas é espírito. Portanto, nós nos edificamos sobre a rocha, sobre a pedra angular que é Jesus. O que nos reúne aqui hoje é a nossa fé na pedra angular, Jesus Cristo ressuscitado. E a igreja é aquela que escuta e procura se solidificar cada vez mais na palavra de Cristo. Agora, quem não escuta a palavra pode estar até mesmo dentro deste edifício, mas não está coeso, não está ligado à essencialidade da igreja, que é Jesus. Se nós não escutamos a palavra, corremos o risco de tropeçar e cair e darmos um contra-testemunho. Portanto, nós somos este edifício espiritual, esta igreja de Jesus, unida a Cristo, chamada a testemunhar. Testemunhar com alegria, com fé e, acima de tudo, esperança. Acreditar que a missão da igreja é a missão de Cristo. Salvar a todos, levando a todos ao conhecimento da verdade. Como diz Jesus no Evangelho,
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos que entender que mesmo neste nosso esforço de estarmos unidos a Cristo, nós também temos que entender que a igreja é composta de seres humanos, que também têm os seus dramas, suas dificuldades, suas rivalidades, seus problemas. E aí a gente vê na primeira leitura que lá nas primeiras comunidades tinha problema também, tinha dificuldade também, tinha discórdia, desavença. Mas tudo era resolvido o quê? Na autoridade, no diálogo, na franqueza de coração. Tudo aquilo era resolvido pelos apóstolos. E a comunidade encontrava um caminho, encontrava uma renovação na oração, na conversa, na escuta um do outro, encontrava o caminho para verdadeiramente encontrar em Cristo e na graça de Deus uma solução, como vimos. A igreja crescia, mas era necessário escolher mais pessoas que estivessem à frente do povo, cuidando das pessoas. E a grande dificuldade que estava acontecendo aí na primeira leitura é que determinados grupos de pessoas estavam em conflito, porque achavam que uns atendiam melhor a uns, outros atendiam melhor a outros, e alguns ficavam desassistidos, como aí no caso, algumas viúvas, algumas pessoas, alguns pobres, que chegavam a ficar sem assistência da igreja. E o que acontece? Os apóstolos se reúnem e tomam uma decisão. Vamos escolher homens de boa fama, homens de fé, homens capazes de dar um testemunho coerente da fé, para que possam estar à frente do povo e contribuindo assim com o crescimento da fé, e que todos pudessem ser atendidos, e assim a igreja encontrava soluções. Mas, meus irmãos e irmãs, infelizmente, ainda dentro da igreja, se nós fizermos um levantamento sobre o que acontece ainda na nossa paróquia, nas nossas comunidades, ainda existe muita rivalidade, muita divisão, muita fofoca, muita miséria humana. Hoje a igreja precisa tomar consciência novamente, aliás, diariamente, da sua missão, para a gente não correr o risco, como aconteceu por muitas vezes na história, muitos erros graves, em que se falou mais do interesse pessoal do que da missão da igreja, do que trabalhar para a construção do reino de Deus. Tem gente que não se aguenta ver as coisas darem certo numa comunidade, numa paróquia, porque ela quer destruir. Enquanto ela não destrói, ela não sossega. Tem gente que usa da igreja para se promover na política, no poder e em tantas outras instâncias. A igreja vira um interesse pessoal e o reino de Deus, que é bom. E às vezes nós promovemos isso e às vezes nós reclamamos que nada vai bem na igreja. Por quê? Porque a gente não é capaz de olhar no espelho, muitas vezes. Tem gente que quer fazer da igreja não um edifício espiritual, mas uma trincheira de fofoca, de mentira, de difamação. Tem gente que não se aguenta. Tem gente que tem língua que pega fogo. Fala mal do padre, fala mal da igreja, fala mal da paróquia, mas ajudar a paróquia não move um dedo sequer. A gente precisa olhar para a nossa realidade e perceber se as coisas vão bem, vamos contribuir. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Ah, aquele coordenador é muito chato. Ah, o padre é isso, o padre é aquilo. Então você é uma pessoa amarga.
Você é uma pessoa que não é capaz de ver coisas boas nos outros. Você é uma pessoa que não tem fé. A palavra de Deus hoje quer provocar a gente, quer puxar a nossa orelha. Porque se nós somos este edifício espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados a dar testemunho, não do ódio e da divisão, mas da comunhão e da verdade. Se você não suporta aquela pessoa, se você se incomoda com aquele coordenador, com aquela coordenadora, se você se sente membro da igreja, a sua atitude não é de destruir, mas na diferença que você tem com o outro, que você seja capaz de buscar aquilo que é comum, mesmo que aquela pessoa seja para você uma pedra de tropeço. É dessa forma que nós construímos a comunhão na igreja. Menos fofoca e mais diálogo, menos destruição e mais construção de pontes. Para a gente parar de viver de hipocrisia, de mentira, de querer destruir o outro, de querer desfazer aquilo que o outro está fazendo, vá cooperar com o outro e não destruir o outro. E a gente vai estragando a igreja, a gente vai destruindo a igreja, falando mal dos outros. E às vezes a gente não se ajuda, às vezes a gente não faz a nossa parte, porque nós estamos tão acomodados que isso é bom demais e é muito fácil a gente falar dos outros. É triste a gente ainda ter que olhar na igreja certas situações que acontecem e às vezes as bombas estouram na mão do padre. Vilão da história, fim da história. Quem é o vilão? O padre. É muito fácil jogar as coisas nas costas do padre, do bispo, do papa. E a gente não toma consciência do que significa ser igreja. O que é ser igreja nos nossos dias, na nossa comunidade, na nossa paróquia? Será que nós estamos priorizando Jesus, caminho, verdade e vida? Que essas 3 leituras de hoje possam provocar, porque às vezes a palavra de Deus fala, mas a gente está tão estacionado, tão viciado, tão acomodado, que a palavra de Deus passa despercebida. Ah, mas eu amo a palavra de Deus, eu amo a homilia do padre, eu gosto mais da homilia do padre tal do que desse padre. Até no nosso ser igreja, a gente escolhe, a gente já promove a divisão, muitas vezes sem saber. Aí, a missa desse padre, tem gente que vai embora. Isso é ser igreja? Eu pergunto para você. Se Deus está presente na pessoa do padre, por que existem padres melhores do que os outros? Padre é padre, foi ungido por Deus da mesma forma, da mesma maneira. Então, são coisinhas pequenas que a gente precisa valorizar para a gente entender. De fato, ser igreja é isso. De fato, ser comunhão é isso. De fato, ser igreja de Jesus Cristo é também saber lidar com o diferente, com os conflitos e procurar o quê? Construir pontes de comunhão, de união, para que, mesmo eu pensando diferente de você, nós possamos buscar aquilo que é comum a nós, a pedra angular que é Jesus, que sustenta o nosso edifício espiritual. Agora, se a gente se preocupar com as diferenças dos outros, se a gente se incomodar com certas coisas, nós vamos o quê? Nós vamos saindo deste edifício e nós vamos ficar o quê? Perdidos espiritualmente. Vamos deixando a igreja, vamos desvalorizando a igreja. Vamos abandonando aquilo que nós temos de melhor, que é a casa de Deus, casa de irmãos, casa onde nós nos encontramos com Jesus e que muitas vezes desvalorizamos por causa das nossas misérias, por causa da nossa ambição, por causa da nossa maldade que alimentamos aqui dentro da igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos conhecer mais quem é Jesus e o seu caminho e a sua palavra.
para que essa palavra nos instrua, seja a luz em meio às trevas, para que a gente, escutando mais a voz do Senhor, humildemente possamos nos converter das nossas misérias e a gente fazer da igreja um lugar do amor, do acolhimento, um lugar onde as pessoas se sintam bem. Eu, como padre, amanhã 6 anos de padre, quantas pessoas já ouvi? Eu deixei a igreja católica por causa daquela pessoa onde eu trabalhava, essa pessoa me atormentou tanto, eu saí. Ah, eu saí da igreja por causa desse padre, eu saí da igreja por causa daquele leitor, eu saí da igreja por causa daquele músico. Sai aí na rua para você ver. Pergunte para as pessoas que estão afastadas da igreja, que muitos de nós conhecemos e que fazem parte da nossa vida, estão fora da igreja por quê? Porque nós aqui dentro não fomos capazes de testemunhar Jesus. Não fomos capazes de ser igreja. Ah, padre, mas todos nós somos pecadores. Sim, mas o pecado não é desculpa para a gente justificar o nosso comodismo, a nossa falta de amor, a nossa falta de acolhida, a nossa falta de compreensão com o próximo. Se a gente edificar isso na nossa vida, Deus vai mostrar para nós o caminho. E nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos ser uma igreja de acordo com aquilo que nos sustenta, Jesus Cristo. Vamos redescobrir isso na nossa vida e aprender que é vivendo conscientemente a minha identidade como cristão, como filho, filha de Deus, membro da igreja de Jesus Cristo, é que nós vamos estar verdadeiramente reconhecendo o caminho que é Jesus. Porque às vezes nós somos como Filipe. Estamos aqui na igreja, sentados, e posso dizer a você, eu conheço Jesus, mas às vezes somos como Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, mas Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, se você ainda não conhece o Pai, quem me vê, vê o Pai. E às vezes nos falta isso. Estamos aqui na igreja, estamos aqui como irmãos, estamos na presença do Senhor, e às vezes, por conta de tanta miséria, de tanta maldade, de tanto comodismo, de tanta falta de amor, nós estamos aqui só de corpo presente, porque nós não reconhecemos Jesus no outro, nós não reconhecemos Jesus na palavra, nós não reconhecemos Jesus na Eucaristia. Testemunhar, essa é a missão da igreja. E nada melhor do que um exemplo de testemunho como a Inês. Quem conheceu a Inês, para mim, ela é e continuará sendo uma lição para nós. Uma lição de que no coração da igreja, como edifício espiritual, nós devemos testemunhar Jesus. Em 3 momentos importantes eu estive com a Inês. E nesses 3 momentos que eu estive com ela, o quanto essa mulher me ensinou. Me ensinou que a nossa vida está na mão de Deus. Inês não temeu a morte. Eu conheci uma mulher que não tinha medo da morte. Ela não tinha medo da morte, porque a vida que ela viveu na oração, no testemunho que ela deu, fez ela ter a consciência e a esperança de que aqui nesse mundo nós estamos de passagem e a gente tem que testemunhar. Quem é consciente, quem não teme a morte, tem consciência dessas primeiras palavras de Jesus no Evangelho. Tendes fé em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas eu venho buscá-los. Porque a nossa meta não é esse mundo. Se a gente perder o nosso tempo discutindo, brigando, infernizando a vida do outro dentro da igreja, saiba que você, na hora da sua morte, você vai temer. Para nós, que devemos cumprir bem a nossa missão, quando a gente chegar lá, a gente ser como a Inês, não ter medo da morte, porque a consciência de testemunhar Jesus nos dá a certeza de que o céu
é o maior de todos os prêmios. O céu é aquilo que Deus reserva para nós. Isso aqui, ó, vai passar. E passa rápido. A vida da gente passa rápido. Se a gente não aproveitar o ensinamento de Jesus, se a gente não testemunhar, se a gente não tiver vida de oração, a morte será um peso para nós, porque nós vamos estar enraizados nesse mundo. A Inês já não tinha mais raiz nenhuma nesse mundo, porque era uma mulher consciente de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que ela está no céu, intercedendo por nós. Rezemos pela sua alma, pelo seu descanso eterno. Agradeçamos a Deus pelo seu testemunho, porque às vezes em meio a tantas realidades que a gente vê na igreja, que nos deixam tristes e desanimados, a gente percebe que num testemunho como este, a gente vê que a igreja é obra de Deus. A igreja é obra do Espírito Santo. A igreja passou por momentos piores do que este que nós estamos vivendo. Mas ela é obra de Deus, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem para levantar poeira. Mas mesmo assim, o Espírito Santo levantando a poeira, tem gente que ainda não acredita na graça de Deus. A igreja é obra de Deus. Nenhum de nós vai destruí-la. Por mais que ela sofra externa e internamente, a igreja nunca vai acabar. A igreja vai existir até o fim dos tempos. Ninguém vai destruir. A palavra de Jesus, nem o poder do inferno, nenhum ser humano ao longo da história conseguiu destruir a igreja. A igreja vai permanecer. A fé vai permanecer. Pode ser que os testemunhos, que a conduta de muitos dentro da igreja possam nos decepcionar, mas o Espírito Santo, Deus sempre suscitará testemunhos que mostram para nós que aquilo que é de Deus não se acaba. A igreja é de Deus. Por isso, ela não vai acabar, jamais. Amemos, irmãos e irmãs, a igreja, como a Inês fez, como muitos outros paroquianos nossos que foram testemunho para nós, continuam sendo, mas que já estão na eternidade. Que eles nos impulsione sempre a valorizar aquilo que eles valorizaram. A vida da igreja, a vida de fé e a vida de oração. E aí sim, no caminho de Jesus, encontraremos o que a Inês encontrou. Ela seguiu Jesus, caminho e verdade e vida. E agora ela encontrou o sentido de tudo. E agora ela vive plenamente tudo aquilo que na esperança ela viveu neste mundo. A esperança nunca decepciona. Essa esperança de um Deus que é presença, a esperança deste Deus que nos conduz e quer que sigamos o seu caminho, para que lá na frente a gente possa entregar a nossa vida nas mãos de Deus, não com medo, mas com essa tranquilidade que a Inês viveu. E como eu disse lá no dia do seu funeral, combati o bom combate. Quando a gente chegar lá, a gente possa dizer, combati o bom combate, guardei a fé, e agora está reservada para mim a coroa da vitória que o Senhor irá me conceder e conceder a todos nós, como concedeu a esta nossa irmã. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus nos faça mais igreja para que a gente construa neste mundo tão difícil esse reino de paz, de amor, para que as pessoas vejam lá fora o nosso testemunho e possam dizer, vejam como eles são unidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,